Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Livre 2.0 aqui na telinha da sua WebRTV. O nosso programa de hoje está muito legal e vamos acompanhar o que vai acontecer no decorrer da edição de hoje. No Mundo Geek a gente vai falar sobre uma série que está sendo destaque na internet. Você quer saber? Então fica ligado aqui no nosso programa de hoje. Além disso, a gente vai falar sobre as curiosidades de Marte. Pois é, o planeta vermelho engana, hein? Daqui a pouquinho a gente vai trazer curiosidades que você de casa ainda não sabe. Além disso, a gente vai falar sobre o mundo dos famosos. Então fica ligado aqui no Momento Livre 2.0 que está só começando e você de casa é o nosso convidado especial. Então, começando o nosso Momento Livre 2.0, primeiramente agradecendo a sua preferência por estar aqui no nosso programa. Vamos começar então falando sobre Mundo Geek. Pois é, tem uma série que está sendo destaque na internet e ele está de volta para trazer mais informações sobre essa série. Tá curioso? Fica ligado no Mundo Geek que está começando agora. Curupira, Cuca, Yara, Saci, personagens do folclore brasileiro que constituem o imaginário de muitas regiões. Histórias revividas nas obras de Monteiro Lobato, os mitos brasileiros ganharam em Um Sítio do Pica-Pau Amarelo uma estética mais infantil, que era o público-alvo do escritor. Durante décadas, o espaço desses personagens foi na imaginação das crianças. Mas a hegemonia das histórias de Monteiro Lobato e as adaptações da Globo foi desafiada pela série da Netflix Cidade Invisível, que traz como proposta resgatar a origem dos mitos brasileiros e os mistérios que os rodeiam. A história de Raquel Dracon e Carolina Munhoz tem como showrunner Carlos Saldanha, diretor brasileiro recentemente indicado ao Oscar de Melhor Animação pelo filme O Touro Ferdinando. Entre as obras de Saldanha, destacam-se as sagas A Era do Gelo e Rio, ambas de animação. Mas se engana, porém, quem acha que Cidade Invisível se assemelha às animações do diretor. Logo de início, Eric, um policial ambiental do Rio de Janeiro, é apresentado, vivido por Marcos Pigossi, que entrega uma atuação de primeiro escalão, mesmo nos momentos baixos da série, que são poucos. O policial vive o dilema, trabalho versus família, comum no gênero policial. Num desses confrontos, ele opta pelo trabalho e decide não ir com a família para uma festa junina na Vila dos Pescadores. Por azar ou destino, é nessa noite que Eric perde sua esposa, Gabriela, em um incêndio na floresta. Em busca de resposta para o acidente, que ocorreu em uma área de disputa entre a comunidade local e uma grande corporação, o policial se depara com situações inexplicáveis, como um boto que vira homem. Além de folclore e suspense, Cidade Invisível não deixa passar a oportunidade de colocar o dedo na ferida e questionar qual o custo do progresso. Aparentemente, o custo é alto, não só para os humanos, como também para as entidades, que pela expansão ou pela escolha própria optam por viver nas cidades, no meio de nós. E não somente vivem na cidade, vivem na periferia, possível paralelo entre o espaço físico e das nossas mentes que esses mitos ocupam. Travando batalhas com inimigos reais e espirituais, Saci, Cuca e companhia vivem no limite, lutando pela sobrevivência. Trama que chega a lembrar deuses americanos do Prime Video, onde só vivem os que têm crentes. Mesmo com pontos fracos, como a trama da investigação policial que ocorre de maneira um pouco lenta, muitas vezes estando um passo atrás do desenrolar dos fatos. Cidade Invisível é uma série que precisa ser vista. Em primeiro lugar, porque podemos aqui, enfim, ver a nossa mitologia bem representada. Em segundo, a série entrega para o público um show de atuações, com destaque para Alexandra Negrini no papel de Cuca e o Fábio Lago como Curupira. Ambos, cada qual com suas particularidades, demonstram aqui, em Cidade Invisível, que o Brasil tem sim bons atores.
E completando esse show, a cenografia e os efeitos especiais chegam na dosagem correta, nem de mais nem de menos. Mas sobretudo, porque Cidade Invisível valoriza a nossa cultura, rica e pujante como ela é, e evidencia como é belo ser brasileiro. Do que você tem tanto medo? Eu quero respostas. Há certas coisas no mundo que não foram feitas para serem encontradas. O que são essas coisas? Quer mesmo saber? É um caminho sem volta. Como sempre, o bom filho a casa torna. Seja muito bem-vindo de volta, João Lucas. E agora a gente vai falar sobre curiosidades, porque todos nós temos alguma curiosidade. Hoje a gente separou 7 curiosidades sobre o planeta Marte. Pois é, o planeta vermelho, pela sua cor, indica que seria quente. Mas será que realmente é assim lá? Vamos tirar essa dúvida agora no Curiosidades. E é isso aí, vamos ao que interessa, pois o planeta vermelho é cheio de curiosidades. E algumas delas você vai acompanhar aqui no programa de hoje. Assim como a Terra, Marte possui calotas polares, que mudam conforme as estações do ano. Elas são cobertas por uma neve diferenciada, que não é feita de gelo, mas sim de dióxido de carbono. Marte possui 2 luas, Phobos, que significa medo em grego, e Deimos, que significa terror. Essas 2 luas são tão pequenas e desiguais que parecem batatas flutuando ao redor do planeta. A lua Phobos nasce de 11 horas e cruza o planeta em apenas 2 dias. Elas foram descobertas em 1877 pelo astrônomo Asaph Hall. O planeta possui o maior vulcão do sistema solar, Monte Olimpo, como é chamado. Possui 624 km de diâmetro e 25 km de altura. Ele atualmente não está mais em atividade, porém possui o triplo do tamanho do Monte Everest. Um dos principais motivos que fazem Marte ser parecido com a Terra é a presença de água. No solo, há gelo e água no estado líquido do subsolo, além de ter a mesma composição mineral do solo. Há tempos atrás, existiam grandes oceanos em sua superfície. Hoje em dia, não existem mais. Se você acha os furacões terrestres perigosos, imagine uma tempestade de poeira com 500 km por hora. Pois é, esse fenômeno ocorre em Marte. O dia em Marte dura 3% a mais que na Terra. São 24 horas, 37 minutos com 23 segundos. O ano marciano é bem maior que o ano terrestre. Enquanto a Terra demora 365 a 366 dias para dar uma volta em torno do Sol, Marte demora 669 dias para dar uma volta completa. Apesar da sua cor avermelhada e aparência quente, Marte é um planeta gelado. A atmosfera é muito rarefeita e não consegue reter o calor. Isso faz com que a temperatura em sua superfície varie entre menos 10 graus e menos 140 graus. Olha, teve coisa aí que nem eu sabia, mas é aquele ditado, né? Vivendo e aprendendo. Bom, e agora a gente vai falar sobre o mundo dos famosos, porque se tá difícil pra gente aqui fora, imagina pro Projota que tá sendo perseguido pela casa. O Rafa vai trazer mais detalhes pra gente. Oi pessoal, prazer fazer parte do seu Momento Livre aqui na Web RTV. Vamos de notícia dos famosos. Começando com o BBB 21, se a semana tá difícil pra você, imagina para o Projota. Ele está com o monstro na xepa, achando que vai para o paredão, e o líder dessa semana é justamente o cara que ele disse que indicaria ao paredão. E ainda por cima ele não tá nada satisfeito porque ganhou uma bomba no queridômetro. A semana tá bem complicada para ele. Lady Gaga finalmente recuperou seus cachorros que tinham sido roubados no início da semana durante um passeio. Eles foram entregues por uma mulher em uma delegacia após a cantora oferecer uma recompensa milionária. O passeador acabou reagindo ao assalto e levou tiros. Hashtag fica a dica. Pelo seu próprio bem, se você for assaltado, reage não. O príncipe Harry afirmou que assistindo a série The Crown dá pra você ter uma vaga ideia de como é a vida na família real. E não é só nobreza e glamour não, viu? Tem a pressão de
colocar a obrigação acima de tudo, até mesmo da família. A série conta um pouco da história da Rainha Elizabeth II e da família real. Em entrevista a James Corden, ele afirmou que se sente mais confortável vendo a série do que assistindo, lendo as histórias publicadas pela imprensa dele e da sua esposa Meghan Markle, que tiveram um relacionamento aí que muitos consideram um relacionamento relâmpago, que fluiu muito rápido. E para encerrar, uma notícia muito boa. O marido da Anna Hickman, o empresário Alexandre Correia, afirmou que finalmente voltou a sentir o gosto dos alimentos. Ele tinha perdido o paladar por conta da quimioterapia. Recentemente ele anunciou que está livre do câncer. Vida longa para ele. Por hoje é só, galera. Até mais! Muito obrigado, Rafa, salvador da pátria. E olha, agora o nosso Momento Livre 2.0 vai ficar por aqui e você acompanha outras notícias dos famosos na quinta-feira, 10 para as 8 da noite, ao vivo aqui na WebRTV no Fama Online, tá certo? Lembrando que você tem um encontro marcado nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, com o Leonardo Dutra no Opinião. Ele vai falar sobre uma polêmica que aconteceu na semana passada em que o presidente disse que as máscaras ofereciam risco para a saúde. Será mesmo? O Leonardo vai comentar com a gente, tá certo? Então a todos, gratidão sempre pela preferência e pela audiência. Lembrando que se você quiser acessar notícias, entretenimento, informação e histórias de um crime, é só acessar tvinformablog.com. Daqui, o nosso desejo é que essa semana seja repleta de esperança e harmonia para você e sua família, e que esse início de março seja maravilhoso. Tudo o que você precisa saber está aqui na WebRTV. Olá, meu nome é Felipe Henrique e faço parte da equipe WebRTV. Tá gostando dos nossos conteúdos? Então não perca tempo, já se inscreve no nosso canal e segue a gente nas redes sociais.